Vimos que o meio de transporte aqui na região do Jardim Pantanal é o bote. Os moradores são obrigados a usar bote para poder sair das suas casas. Essa situação acontece desde domingo. Hoje é quarta-feira e a situação é essa. Olha quanta água tem nesta rua. Veja que as pessoas têm que andar, atravessar isso, correr risco, o risco de doenças. Olha essa senhora que está chegando agora, olha. A água já está quase no joelho dela e ela tem que passar por isso para poder voltar para casa, para se locomover, para comprar alguma comida, para fazer qualquer coisa. Essa é a situação aqui no Jardim Pantanal. Cada vez está enchendo mais aqui e não dá não. Ali eu passei ali ontem, estava aqui em mim, na minha cintura a água. Nas outras ruas tá pior e tá cada vez enchendo mais isso daí mesmo. Nós estamos ilhados já há 2 dias. Eu trabalho, inclusive não estou podendo trabalhar porque eu tenho criança pequena. E nós estamos dormindo em cima de um sofá empenhado, em cima de cadeira. É rato morto na porta, maior perigo pegar uma doença. Como é que está a casa, senhora? Com água, meu amor, com água. Trabalhei o ano todo para arrumar, para botar minhas coisas no lugar de novo. Tá lá. Já tá armário já caindo, minha máquina dentro d'água, que é com que eu ganho a vida. Trabalho de manhã para comer à noite. Olha, a dona Francisca nos convidou para conhecer a casa dela. Nós vamos lá mostrar a situação da casa da dona Francisca. Dona Francisca, vamos lá ver a situação da casa da senhora, por favor. Nós estamos entrando agora, eu vou entrar agora na casa da dona Francisca, mas antes de entrar, olha só, ela já tentou bloquear a passagem da água, mas isso é insuficiente, porque olha só como é que está aqui a cozinha, né, dona Francisca? Olha só como está a cozinha, olha... E a água já subiu muito aqui, né, dona Francisca? Haja visto que ela baixou um pouco, porque olha aqui a marca d'água. Por causa dessa situação, não deu tempo a subir esses móveis, daí a situação é essa. Olha, nós temos aí a imagem do armário da cozinha, que está totalmente molhado. Olha aí a imagem, o drama da dona Francisca e de todos os moradores aqui que vivem a mesma situação. A água invadiu as casas e vale repetir, gente, isso está acontecendo pelo 2º ano consecutivo, e eles estão ilhados desde domingo, hoje é quarta-feira. Olha aí quanta água aqui na casa da dona Francisca. Mas eu estou temendo que venha mais água. Se continuar chovendo mais, claro que vai vir água. E eu não sei o que fazer, gente, não sei. Outro flagrante aqui na região do Jardim Pantanal. Vejam como está o quintal desta casa, completamente tomado pela água. A verdade é que o rio Tietê e a bacia do Tietê aqui atrás, não é feita uma limpeza. Eu moro aqui há 36 anos. Você pode ter certeza que você não vê uma máquina limpando esse leito há 20 anos. Nós estamos entrando agora na casa do Marcos e nós estamos, nesse ponto aqui onde nós estamos, a água chegou aqui, ó, perto da tomada. Aí você pode até pensar, mas a água subiu pouco. Detalhe importante, nós estamos a 14 metros da rua, então a água veio de lá para cá, invadiu mais de 14 metros a casa do Marcos. Vamos ver como é que está aqui. Em 40 minutos ele está dizendo. E nós vemos aqui na casa do Marcos a mesma operação que todos os moradores fazem, que é o quê? Erguer os móveis. Olha, usam cadeiras para erguer e tentar fugir um pouco da água, mas é uma situação que infelizmente não resolve o problema, já que a água vem e, como o Marcos disse, em 40 minutos tomou conta aqui do imóvel. Para os moradores, o mais difícil agora, além, é claro, de recuperar aquilo que eles perderam, é se locomover aqui pelas ruas do bairro. Veja essa senhora, olha, ela está descalça, no meio da rua, no meio da água, porque é isso que ela tem que fazer, não tem outra alternativa. Mas é um risco, a gente sabe, de doenças e tudo isso. Mas o que ela pode fazer? Tem que andar, tem que sair. 50 famílias estão ilhadas. E uma notícia que dá a dimensão de tudo isso. Apenas 2 casas aqui destas ruas, apenas 2 casas não foram alagadas. O Capitão Lima, isso, Capitão Lima. Muito boa tarde, o senhor tem informações a respeito desse estado de emergência em Atibaia? Boa tarde, William. Sou o capitão aqui do Corpo de Bombeiros do 10º Agrupamento. Nós estamos aqui desde a madrugada trabalhando em conjunto com a Defesa Civil do Estado e a Defesa Civil do município, inclusive com a participação de resgate de vítimas com o nosso helicóptero do grupamento aéreo. Capitão, qual é a situação neste exato momento? Porque as imagens mostram que Atibaia está debaixo d'água. E nós estamos conseguindo registrar com o nosso helicóptero várias famílias dentro das casas alagadas. É isso mesmo? Então, exatamente. Nós temos algumas famílias realmente de algumas residências, porém elas não estão em situação de risco. As famílias estavam no telhado, que estavam sendo em situações críticas,
todas elas já foram removidas. É claro que eventualmente essa situação pode mudar de acordo com a situação, o cenário pode ir mudando, e nós estamos aqui de prontidão e socorrendo essas vítimas que porventura necessitam do nosso apoio. Os senhores chegaram a utilizar o helicóptero para resgatar essas vítimas dos telhados, é isso? No bairro Caetetuba, nós resgatamos 7 famílias que estavam no hotel. Foi feito um trabalho aí em conjunto com o grupamento aéreo e felizmente todas foram resgatadas sãs e salvas. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor é porque chegou a informação que a Atibaia estava precisando de ajuda, de água potável, alimentos não perecíveis, de doações para esta região. O senhor confirma isso? Então, na verdade nós estamos cuidando aqui da parte operacional do resgate. Essa Perfeito. Informação mais precisa seria com o próprio pessoal da Defesa Civil que está coordenando na parte de reconstrução aí da cidade. Não, capitão, inclusive, olha, só desculpa cortar o senhor, mas realmente estão confirmando isso. É para reafirmar, olha, estão me reafirmando que a Defesa Civil, a Prefeitura está pedindo ajuda para doações para o município de Atibaia. Na parte operacional, nós estamos conversando com o capitão do Corpo de Bombeiros e, capitão, as imagens mostram botes que estariam sendo utilizados pelos moradores no deslocamento desta região. Em alguns bairros você só consegue sair de bote mesmo, né? Exatamente. As pessoas estão ilhadas, né? E a gente até orienta aquelas pessoas que estão em casa, que não se encontram em situação de risco, não se aventurarem a atravessar uma correnteza ou expor a sua vida, que ter um pouco de paciência, esperar a água abaixar. Agora, numa situação em que a residência estiver em risco, necessita do nosso apoio, nós estamos aí à disposição, inclusive o comandante da unidade, o Coronel Bianchini, e que também é o adjunto regional de Defesa Civil, está aqui no local coordenando pessoalmente as operações. Olha, o capitão, o capitão Lima, o Percival de Souza, nosso comentarista de segurança, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, capitão Lima, aproveitando que nós estamos em sintonia aqui com o quartel do Comando Geral, o Comando de Policiamento do Interior, aí, o CPI-2, o senhor precisa de alguma coisa, de algum recurso que o senhor não disponha no momento, que o senhor precisa mais para melhorar a situação aí em Atibaia, capitão? A gente agradece, né? Felizmente aqui, uma parceria com a Defesa Civil do Estado e do município, nós já tivemos um plano preventivo bem estruturado. Nós temos o apoio de alguns municípios da região, com barcos, o Departamento de Águas também está nos apoiando. Então, no momento, na parte de bombeiro, a gente está com controle da situação. Capitão, pelo que eu entendi, então é o seguinte, as pessoas que estão nessas casas agora, elas não querem sair e estão aguardando a água baixar, é isso? Não estão, na visão do Corpo de Bombeiros, numa situação de risco. Exatamente. As pessoas que estão lá e não tem mais possibilidade ainda do momento de aumentar essa água, elas estão numa situação, apesar de não confortável, a situação delas é de segurança. A gente tem que tomar o cuidado, às vezes a pessoa quer sair da casa, quer se expor ali para ir em algum local, aí sim, ela pode cair no buraco, pode pegar uma correnteza, pode expor a sua vida sem necessidade. Então o momento agora é de calma, de se colocar numa situação talvez não tão confortável, mas uma situação que é mais segura, e numa situação eventualmente de insegurança na residência, aí sim, pode nos acionar através do nosso telefone de emergência, que é 193, que nós estamos com uma equipe aqui de prontidão de sobreaviso para atender essas emergências. As imagens que nós estamos mostrando é de muita água na rua e casas alagadas, inclusive tem um córrego ali que eu vejo que a correnteza ela é um pouco forte. A pergunta que eu faço ao senhor, a partir de que momento a pessoa pode diagnosticar que ela está numa situação de risco? A partir de que momento que se configura uma situação de risco? Ou seja, é rachadura dentro de casa, é aumento do nível da água, seria isso? Exatamente. A gente não dá para colocar um fator único, né? Mas a partir do momento que escutar algum barulho que possa acusar que a estrutura está sendo danificada, rachaduras, principalmente rachaduras que na parte diagonal pode indicar algum problema na fundação da estrutura, o nível subindo muito rápido da água, que a pessoa não consiga ficar numa situação que não acima da cintura, né? Nesse caso aí sim já está em situação de risco. Nos demais casos que a gente observa, apesar de a casa estar submersa, às vezes está no segundo andar, a água está no primeiro, então a pessoa tem condição de aguardar a água baixar e não expor a sua vida. Logo na chegada a Nova Friburgo é assustador. Na cidade, que fica entre as montanhas, muitas clareiras se abriram na mata. As encostas desabaram e ainda continuam desabando. O rio Bengalas transbordou de forma impiedosa e alagou todo o centro. A força da correnteza é impressionante. Carros, ônibus
e caminhões ficaram submersos. Nem os bombeiros conseguiram passar para socorrer as vítimas. A Praça Suspiro, ponto turístico da cidade, ficou assim, tomada pela lama. Por trás do teleférico, a terra desceu e invadiu a igreja de Santo Antônio. Ao lado do hotel, piscina, quadra e toda a área de lazer desapareceram sob as águas. A avenida principal virou uma alameda de barro. Desta casa soterrada, só aparecem uma porta e uma janela. Choveu em Nova Friburgo nas últimas 24 horas, o esperado para todo o mês de janeiro. Regiões inteiras estão isoladas. O lixo começa a se espalhar na água. No bairro de Olaria, onde um prédio de 3 andares desabou ontem, o trabalho de busca aos desaparecidos continua. Um homem e uma criança morreram. Em outro ponto da cidade, mais desespero. Bombeiros atendiam a um chamado quando uma encosta desabou. O carro de resgate ficou embaixo da terra. 4 bombeiros morreram. Durante a manhã, moradores se juntaram às tentativas de encontrar sobreviventes. A solidariedade tenta substituir o socorro, que ainda não consegue chegar à maioria dos pontos atingidos. Muita gente retira entulho com as próprias mãos. Na RJ 116, barreiras caíram e o trânsito foi interrompido. Uma fila de caminhões e ônibus se formou. O asfalto cedeu em alguns pontos e por baixo da estrada ainda minava muita água. O repórter Guilherme Peixoto, da Inter TV, afiliada da Rede Globo, contou por telefone que as equipes de reportagem também estão ilhadas. A situação aqui é muito complicada. Aqui na emissora mesmo, parte da equipe passou a noite de forma improvisada. O prédio ficou isolado, ninguém consegue chegar ou sair. E uma dificuldade de acesso que as equipes de socorro também enfrentam. Também há problemas de comunicação com telefonia fixa e móvel. E os ônibus não estão circulando. Há falta de luz em vários bairros. Enquanto a água desce dos barrancos e transborda do rio, os moradores não sabem o que fazer. A gente gravou há pouco são imagens de uma área
a nossa região, que é muito montanhosa, é muito arriscado para os pilotos de helicóptero também. Mas essa coordenação está sendo feita lá pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, os resgates junto com os helicópteros. A gente está trabalhando agora na busca das pessoas que estão desaparecidas, além de toda a estrutura para receber os desabrigados que estão começando a chegar agora com a gente. Nesse momento chove aí, secretário? Nesse momento chove fino em alguns pontos da cidade, mas tem previsão de chuva hoje ainda para a parte da tarde e noite. Ok, secretário de Meio Ambiente e Defesa Civil, Coronel Flávio Castro, lá de Teresópolis, muito obrigada pelas informações ao vivo para a gente aqui no Jornal Hoje. Evaristo, a situação lá, portanto, muito difícil, inclusive dificultada ainda mais pelas estradas que estão interditadas em vários pontos. Houve queda de barreira em vários pontos das estradas, então por isso também até as equipes têm dificuldade de chegar até as cidades e não só de se locomover ali dentro para ajudar essas vítimas. Ana, eu queria que você explicasse melhor para a gente está falando aí da região serrana do Rio de Janeiro. Portanto, é uma região de serra, tem muita encosta, tem muita montanha, os acessos estão totalmente fechados, tudo isolado por aí? Olha, várias estradas estão com interdições, Evaristo, algumas com meia pista, funcionando no sistema de pare e siga. Agora, há muita dificuldade para chegar até essas cidades. A gente conversou agora há pouco, durante a manhã aqui, com representantes do governo do estado, que disseram que há uma previsão de até o fim da tarde conseguir liberar pelo menos meia pista de algumas dessas principais estradas para que o socorro possa chegar não só às equipes de resgate, como também os mantimentos, água potável, cobertores, material de higiene pessoal, tudo aquilo que é necessário para os desabrigados. Portanto, ainda há um acesso praticamente impossível àquela região, mas o trabalho para liberar essas estradas já começou a ser feito. Se não chover, se não voltar a ter nenhuma chuva forte, nenhum deslizamento, até o fim do dia já se deve ter pelo menos meia pista dessas principais estradas. Antônio, não é isso? José Antônio Paris Júnior. José Antônio, muito boa tarde. Situação nesse exato momento. Boa tarde. A situação está aparentemente controlada, né? E a vazão da água da Sabesp, eles abriram a comporta para aliviar a própria represa, que a represa hoje se encontra assim. Ou você abre a represa ou a represa abre, né? Então, pelo volume que tem chovido na região, não diretamente em Franco da Rocha. Zé Antônio, aí a pergunta que eu faço ao senhor. Então, a represa está no seu limite, precisa abrir as comportas. O município foi avisado, o município de Franco da Rocha? Existe um plano de emergência? Isso era previsto? Como a gente consegue diminuir esses riscos? Ontem, por volta de 9h30 da manhã, chegou um comunicado ao gabinete do prefeito, Márcio Cecchetini, o que a represa iria ser aberto em 20 milímetros. Aí, o prefeito de Castro tomou a providência de avisar o pessoal que mora às margens do rio, às margens da rodovia, onde a água possivelmente poderia estar acumulando. Só que eles avisaram 20 milímetros, mas eu acho que abriu 80. Então, a situação aqui ficou ruim. Graças a Deus não houve nenhuma vítima fatal, não houve nenhum problema assim mais sério que mexa com o bem mais precioso de cada um, que é a vida. Olha, para quem está chegando agora, nós estamos conversando com o vice-prefeito de Franco da Rocha, José Antônio Paris Júnior. E, José Antônio, me diga uma coisa, choveu tanto em Franco da Rocha ou não? Foi só o efeito da represa que produziu isso em Franco da Rocha? O efeito é que choveu muito na região de Atibaia, Mariporã, Atibaia. E como as represas são interligadas, e nós somos a última represa. Porque uma represa manda água para outra, e nós mandamos a água só por a nossa. Eu falo nós porque está em Franco da Rocha. Sim. Mas a represa da Sabesp, do Complexo Cantareira, né? Perfeito. Então a vazão da água nossa, ela vem direto ao rio e não sai em outra represa, ela vai para o TT. Como já está todo comprometido, porque tem chovido muito também, então o solo não absorve a água. E o volume que a Sabesp teve que soltar é muito alto. Então nós estamos aqui com esse problema, estamos aqui alagados, inclusive estou aqui no local, né? Estou aqui Zé Antônio, na ponte. fazer uma pergunta ao senhor. A Defesa Civil já conseguiu passar por senhor um prazo para a água escoar? Como é que o senhor está acompanhando isso e qual é a previsão que o senhor recebeu das autoridades que estão controlando o volume de água na represa? Olha, as autoridades da Defesa Civil e as autoridades da Sabesp
o prazo é indeterminado.